Olá, meus queridos, tudo bem? Depois daquilo que vimos no bloco anterior acerca do sujeito, nós vamos continuar o nosso entendimento de sintaxe. Vejam onde paramos. Olha só, eu havia colocado para você que nós temos o sujeito e o predicado e que a funcionalidade do sujeito é gerar no verbo uma relação de concordância, a famosa concordância verbal. E para identificar o sujeito, nós fazemos a pergunta do quem ou do o que. E fizemos isso nessas orações que aqui já estão analisadas, ok? Lembrando a você que o sujeito é aquilo que está marcado sublinhado. O resto da oração, que eu vou marcar para você aqui, ó, vou marcar com a cor laranja, é o predicado. Daqui por diante é o predicado. Nos dois casos aqui, ó, é o nosso predicado, tudo bem? Que tem a finalidade de organizar a oração. Só que só isso sobre o sujeito é pouco, ok? É pouco. Eu preciso saber o núcleo do sujeito. Vejamos aqui a tela, por favor. Além desse conceito, nós precisamos saber que existe algo chamado de núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. E quem que é o núcleo do sujeito? Vou colocar para você assim, ó. Um substantivo sem preposição. Substantivo sem preposição, ok? E também, claro, nós temos a possibilidade de ter como núcleo do sujeito um verbo. Essa diferença é o que marca a diferença entre um sujeito nominal e um sujeito oracional. Ok? Só que os conceitos do sujeito oracional eu vou deixar para as nossas aulas de período composto. Até porque é no período composto que estudamos com afinco as propriedades, as estruturas, a construção do famoso sujeito oracional, ok? Eu só coloco para você porque eu já te apresentei o que seria um sujeito oracional, mas nós não vamos aprofundar ainda porque tudo isso será visto também lá no sujeito composto. Então, como é que identificamos o núcleo do sujeito? É o substantivo que está sem preposição. No caso aqui apresentado, quem é o núcleo do sujeito? Os diretores das empresas francesas. Ora, o núcleo do sujeito? Diretores. Apenas o vocábulo diretores. Porque ele é um substantivo e está desprovido de preposição. Empresas, professor, empresas é substantivo, mas empresas está preposicionado. Então, por esse motivo, não pode ser núcleo de sujeito, ok? De maneira semelhante, olha o sujeito de baixo. Residem no Brasil sírios e venezuelanos refugiados. Quem são os núcleos desse sujeito? Sírios, venezuelanos. Esses aqui são os núcleos do meu sujeito. Ora, professor, mas aqui não há um E, só que eu quero que você se lembre de que o E é uma conjunção. Se você se lembrar na aula de morfologia, eu disse a você que a funcionalidade da conjunção é ligar orações ou termos de mesma função sintática. Sírios é núcleo do sujeito. Venezuelanos também é núcleo do sujeito. O E liga dois termos que possuem a mesma função sintática. Por isso que é uma conjunção. Ok? Então são dois núcleos para esse sujeito. No caso de baixo, no caso do sujeito oracional, só para que você não tenha isso incompleto nas suas informações, o núcleo do sujeito é o verbo estudar. Ok? Esse é o núcleo do sujeito, pois se trata de um sujeito oracional. Todavia, volto a dizer, é aqui que pararemos de falar acerca do sujeito oracional. Pois o estudo do sujeito oracional compete ao período composto. Eu só queria te mostrar uma possibilidade, apresentar,
mas voltaremos mais tarde a falar do sujeito oracional. A nossa concentração maior estará nesses dois formatos de cima. Os diretores das empresas francesas, que funciona como um sujeito dotado de um único núcleo, e, no caso de sírios e venezuelanos refugiados, que é um sujeito dotado de dois núcleos, ok? Vejamos a tela mais uma vez. Por que, professor, que nós buscamos como núcleo do sujeito um substantivo sem preposição? Pelo seguinte, nós temos propriedades do sujeito. Vou colocar para você aqui com uma outra seta. Propriedades do sujeito. Propriedades do sujeito. Que propriedades são essas, professor? A primeira delas. O sujeito é um termo que é não preposicionado. Ah, professor, então é por esse motivo que, por exemplo, aos credores não pode ser sujeito na oração em que se insere. Exatamente. Porque aos credores está preposicionado e o sujeito na língua portuguesa não pode ser preposicionado. Eu preciso de algo sem preposição para ser o sujeito da minha oração. Além disso, outra propriedade do sujeito é não ser separado, do verbo por vírgula. É gramaticalmente incorreto, por exemplo, na primeira construção, empregar uma vírgula após francesas. Essa vírgula ela é errada. Por mais que você pense na possibilidade de respirar, eu não posso colocar essa vírgula, pois eu não posso separar por vírgula o sujeito do verbo. Ok? O mesmo acontece no exemplo de baixo. Eu não poderia colocar uma vírgula aqui, pois eu não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. E isso também vale para o sujeito oracional. Eu não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Professor, mas esse sujeito não está deslocado? Não importa. O sujeito pode estar anteposto ou posposto ao verbo. Eu não posso separar o sujeito do verbo por vírgula, ok? Então essas são propriedades do sujeito. Não ser preposicionado e, além disso, quando eu olho para o sujeito, ele não pode ser separado do verbo por vírgula, ok? Voltemos, portanto, e vamos voltar a falar sobre o núcleo do sujeito. Queridos, do ponto de vista da análise gramatical pura e simples, nós temos a seguinte informação, que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Só que, para provas de concurso público, o que nós observamos muito é o seguinte. Olha só. Essa afirmação, o verbo concorda com o sujeito. Em provas de concursos públicos, essa informação é considerada verdadeira. 2. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Para provas de concursos, essa informação também é considerada verdadeira. Ou seja, dizer que o verbo concorda com o sujeito para as provas é verdadeiro. Dizer que o verbo concorda com o núcleo do sujeito também é verdadeiro. Mas aí você precisa ter um cuidado muito especial. Veja comigo a tela, por favor. Nós sabemos que, no exemplo 1, os diretores das empresas francesas é o sujeito, e o núcleo desse sujeito é o vocábulo diretores. Em residem no Brasil sírios e venezuelanos refugiados, nós sabemos que sírios e venezuelanos refugiados é o sujeito, e que nesse sujeito há dois núcleos, sírios e venezuelanos. Se uma prova de concurso público diz a você o seguinte: a forma verbal comunicaram está no plural para concordar com os diretores das empresas francesas. Certo. Se uma prova de concurso público diz a você: a forma verbal comunicaram está no plural
para concordar com diretores. Certo também. Se a prova do concurso público disser a você, a forma verbal comunicaram está no plural para concordar com o sujeito, os diretores das empresas francesas. Certo? Se a prova do concurso público fala para você que a forma verbal comunicaram está no plural para concordar com o núcleo do sujeito, diretores, certo. Agora, se a prova disser a você o seguinte, a forma verbal comunicaram está no plural para concordar com o núcleo do sujeito, os diretores das empresas francesas, errado. Por quê? Os diretores das empresas francesas não é núcleo do sujeito, o núcleo é só diretores. Se a prova do concurso público diz a você o seguinte, a forma verbal comunicaram está no plural para concordar com o núcleo do sujeito, os diretores. Errado, porque o núcleo do sujeito é só e somente só diretores. Então, na verdade, o que eu quero dizer a você, em outras palavras, é que é válido dizer que o verbo concorda com o sujeito, é válido dizer que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Agora, você precisa tomar cuidado para que a banca não confunda na sua cabeça o que é o sujeito, o que é o núcleo do sujeito. Exemplo, residem no Brasil sírios e venezuelanos refugiados. A forma verbal residem está no plural para concordar com o sujeito, sírios e venezuelanos refugiados. Certo? A forma verbal residem está no plural para concordar com os núcleos do sujeito, sírios, venezuelanos. Certo? Agora, o que é errado? A forma verbal residem está no plural para concordar com o núcleo do sujeito, sírios e venezuelanos refugiados. Errado, porque os núcleos são apenas sírios, venezuelanos. Ok? Então, tome cuidado com essa nomenclatura a fim de que você não cometa esses equívocos de prova, porque são muito cobrados. Uma vez que o examinador sabe que, no dia do concurso, o candidato afoito pode analisar o sujeito como núcleo e vice-versa. As duas informações são válidas. O verbo concorda com o sujeito, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Mas tenha certeza de que você reconheceu efetivamente o sujeito e o núcleo. Ok? Voltemos à tela, portanto, porque estamos aqui a comentar sobre as estruturas do sujeito. Olha o que nós já temos aqui. Primeiro, a finalidade do sujeito, gerar no verbo uma relação de concordância, conhecida como concordância nominal. A identificação do sujeito passa pela pergunta do quem, às vezes a pergunta do o quê, e é preciso que você saiba as duas perguntas. Além disso, a informação do núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito há de ser um substantivo sem preposição nos sujeitos nominais e um verbo no caso dos sujeitos oracionais. Só que só trataremos dos sujeitos oracionais quando estivermos lá no período composto, ok? E além disso, nós temos as propriedades do sujeito, que é não ser preposicionado e não ser separado do verbo por vírgula. E você vai tomar muito cuidado nas análises de prova para não confundir o que é o sujeito com o núcleo do sujeito. Se você tiver toda essa noção na sua cabeça, saiba que você já tem meio caminho andado para fazer uma boa análise sintática. Acerca do sujeito, ainda não acabamos. Precisamos também conhecer, precisamos também dominar os tipos de sujeito. Os tipos. É interessante observar que existem assuntos da língua portuguesa que são próprios do sujeito, que são típicos do sujeito. Por exemplo, núcleo. Toda a estrutura sintática da língua portuguesa, ela possui um núcleo. Existe núcleo do sujeito, núcleo do predicado, núcleo dos objetos, núcleo do predicativo, núcleo dos adjuntos. Toda a estrutura sintática tem o seu núcleo. Todavia, aquela que é apreciada constantemente nas provas de concursos públicos é o núcleo do sujeito. De maneira semelhante, nós temos os tipos. Nós temos na língua portuguesa tipos de sujeito e tipos de predicado. Os tipos de predicado, claro, nós iremos estudar. Todavia, os que aparecem em prova com grande regularidade são os tipos de sujeito. Então você precisa dominá-los, ok? São 5 tipos de sujeito, só que por organização didática eu reorganizei esses 5 tipos em 3 grupos. Vejamos comigo a tela, por favor, porque eu tenho aqui para você os tipos de sujeito. Nós temos sujeitos expressos, sujeitos não expressos e as famosas orações sem sujeito.
como é que eu faço essa divisão? Como é que eu faço essa organização? Os sujeitos expressos é quando nós pensamos na ordem SVC e nós temos o sujeito verbalmente representado. É um sujeito verbalmente representado. Ou seja, queridos, haverá escrito, explícito na oração, um sujeito visível, representado. Então, esses seriam os sujeitos expressos. Os sujeitos expressos são de dois tipos. O sujeito simples e o sujeito 2 composto. Esses são os sujeitos expressos. Qual que é a diferença entre eles? O sujeito simples, um núcleo. O sujeito composto, mais de um núcleo. São sujeitos expressos, sujeitos verbalmente representados e que vão ser diferenciados pela quantidade de núcleos. Por exemplo, voltemos lá. Os diretores das empresas francesas é um sujeito dotado de um único núcleo. Então chamamos esse sujeito de sujeito simples. Residem no Brasil sírios e venezuelanos refugiados é um sujeito conhecido como sujeito composto, pois possui dois núcleos. Professor, mas espera aí, os diretores das empresas francesas é um sujeito nominal, anteposto e simples? Exatamente. Ele é nominal porque o núcleo dele é um substantivo. Ele é anteposto porque ele está antes do verbo. E ele é simples porque ele possui um único núcleo. O sujeito sírios e venezuelanos refugiados é um sujeito nominal porque os núcleos são substantivos. Ele é um sujeito posposto porque está depois do verbo. E ele é um sujeito composto porque ele possui dois núcleos. Então todas essas nomenclaturas, elas não são antagônicas, elas são complementares, elas se completam. É igual olhar para esse sujeito oracional, porque às vezes você pensa, professor, mas estudar toda a matéria cobrada é um sujeito visível, expresso, e você não falou entre os sujeitos expressos do sujeito oracional, porque na verdade o sujeito oracional, ele é um sujeito oracional porque possui um verbo, posposto porque está depois deste verbo, e além disso, ele é um sujeito simples porque possui um único núcleo, ok? Ou seja, o sujeito oracional, ele é também um sujeito simples, porque a nomenclatura sujeito simples diz respeito à quantidade de núcleos e não à espécie dos núcleos. Sobre a espécie dos núcleos, sujeito oracional, sujeito nominal. Acerca da posição do sujeito, anteposto, posposto. Claríssimo? Vejamos a tela mais uma vez, então. Olha só, então falamos do sujeito simples e do sujeito composto. O sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, ao passo que o sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. Detalhe extremamente importante, em provas de concurso público, eles gostam de fazer a seguinte afirmação. A forma verbal comunicaram está no plural para concordar com empresas, termo que também está no plural. Errado. Por quê? Empresas faz parte do sujeito. É o sujeito? Não. E é o núcleo do sujeito? Muito menos. Por quê? Está preposicionado. É um atributo do núcleo do sujeito. Ou seja, daqui compreendemos, daqui entendemos que, na minha estrutura oracional, eu jamais poderia admitir que a concordância do verbo é feita com o das empresas, porque não é núcleo do sujeito. Tudo bem? Então, cuidado. Na hora que você for analisar sujeito simples, em muitas oportunidades, o sujeito simples é enorme. O sujeito simples é extenso. O sujeito simples, principalmente em provas de concursos públicos, é um sujeito de quase uma linha, ok? Então, por esse motivo, você deve tomar cuidado, porque o núcleo será apenas um, ok? Veja a tela comigo mais uma vez, porque estamos agora tratando dos tipos de sujeito. Estamos falando primeiro dos sujeitos expressos, que são os sujeitos verbalmente representados. No caso, sujeito simples, um único núcleo, sujeito composto, mais de um núcleo. Precisamos ainda falar sobre os sujeitos não expressos e sobre as orações sem sujeito, mas acerca disso falaremos no próximo bloco. Um forte abraço e até a próxima.